Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje nós vamos discutir esse problema sério que a gente está vivendo, que é a violência bolsonarista. A violência aumentou bastante no Brasil nesses últimos anos, especialmente a violência política por conta da ascensão do bolsonarismo. E a gente teve, no período da campanha eleitoral, uma série de eventos complicados nesse sentido, envolvendo violência, pessoas inclusive que foram assassinadas, né? Teve até um policial petista que foi assassinado no aniversário de uma criança lá, que acho que era filho dele, enfim, se chamava Marcelo, inclusive, meu xará, né? E a gente teve agora mais um aumento da violência também, essa Carla Zambelli andando na rua, apontando arma para um sujeito, né, que era um desafeto dela ali e tal. E a gente tem visto um aumento constante da violência conectado esse aumento com o bolsonarismo. Então é importante a gente ponderar isso. E isso chega às raias do terrorismo, né? Por isso que a gente colocou aqui, inclusive, o título do canal do vídeo de hoje, né, de terrorismo bolsonarista. E aí tem alguns temas importantes que eu acho bacana a gente falar aqui, né? Recentemente, né, agora nessa semana que passou, a gente teve 2 casos importantes envolvendo violência. Um deles na cidade de Novo Progresso, que fica no sudoeste do Pará. Então você teve ali pessoas que atiraram nos policiais da rodoviários federais e expulsaram os policiais dali, quer dizer, um ato de terrorismo, né? Um ato efetivo de terrorismo. A gente vai pensar nisso aqui também, porque existe uma nomenclatura para crimes de terrorismo, né? Mas o fato é que é um ato, né? Eles atiraram contra os policiais, né? E na cidade de São Miguel do Oeste, em Santa Catarina, a gente teve o caso daquelas pessoas que fizeram saudações nazistas, né, cantando o hino nacional. Quer dizer, ao mesmo tempo em que isso é patético, né, enfim, brasileiros, pessoas mestiças, né, evidentemente, mesmo que sejam do Sul, que sejam de maioria branca ali do ponto de vista da cor da pele, mas são mestiços do ponto de vista cultural e fazendo, né, gestos nazistas, quer dizer, ao mesmo tempo uma coisa meio de um fanatismo religioso ligado ao Bolsonaro, que já virou uma espécie de figura religiosa ali, que é adorada, né, por um bando de fanáticos. Quer dizer, isso está realmente piorando, né, ainda que a gente tenha, né, tido a vitória do Lula, e isso minimizou esse processo, né? E aí teve também o discurso do Neto do Figueiredo, né, do ditador, do último ditador que a gente teve no Brasil, João Figueiredo. O discurso do neto dele incitando ali, dizendo que as Forças Armadas vão entrar no processo, né, que vão efetivamente interferir no processo eleitoral. Isso também é um ato de violência, a gente tem que entender isso também como um ato de violência contra o Estado Democrático de Direito, contra a sociedade brasileira, para poder lutar contra isso, né, com as armas legais, né, com as armas jurídicas legais, para poder conter essas movimentações e minimizar isso o quanto antes, né? E eles não aceitam o resultado das eleições, né? Eles não aceitam, estão aí bradando aos 4 ventos que houve fraude. Na verdade, eles estão repetindo o discurso do Bolsonaro porque são o gado, né? O gado bolsonarista. Mas o fato é que isso tem superado a mera repetição discursiva, né? Isso tem desembocado em atos violentos que atentam não só contra a vida das pessoas, mas contra o próprio Estado Democrático de Direito de maneira mais ampla, porque inclusive é crime isso, né? Você incitar as pessoas, incitar golpe militar, tudo isso é crime, e a gente tem que tentar ir pelas vias legais, aos poucos, e minimizando isso, né? O general Heleno também apareceu dizendo: não, esse negócio do Lula está doente. Infelizmente ele não está doente. Quer dizer, os bolsonaristas, tanto os bolsonaristas, né, mais violentos da polícia, quanto os bolsonaristas do governo, estão incitando ódio nas pessoas, né? Existe um ressentimento violento ali dos bolsonaristas. Quando eles estavam no poder, né, ainda que eles ainda estão no poder, né, até o final do ano, mas eles já perderam a eleição. Mas quando eles estavam no poder e tinham a certeza de se manter no poder, esse ressentimento era um ressentimento de terem ficado durante décadas
fora do poder. Décadas não, mas né, foram mais ou menos 13, 14 anos ali que o PT ficou no poder e a direita brasileira ficou num espaço de coadjuvante, num espaço um espaço secundário. Para além disso, todas as comparações que podem ser feitas entre os governos Lula e Dilma, tirando o finalzinho do governo Dilma, que na verdade houve uma conexão com a direita, né, através do Joaquim Levy, mas a maioria do governo do PT foi um sucesso econômico e todas essas comparações acabam gerando um ressentimento cada vez maior na direita. Ela ganha o poder e isso se configura em violência porque não tem projeto. A direita brasileira não tem projeto. Então o ressentimento dela ela exercita isso na violência e enfim, quebrando o país como eles têm feito aí. Os números do governo Bolsonaro são terríveis, né, do ponto de vista da economia, inflação altíssima, desemprego altíssimo, né, aumento da violência política, enfim, uma série de problemas acontecendo no país, o aumento do custo de vida, gasolina cara pra caramba, quer dizer, enfim, tudo horrível porque a direita brasileira não tem projeto, essa é a grande verdade. A gente precisa combater a direita no Brasil, não só a extrema-direita, que é a extrema-direita bolsonarista, né, que é violenta do ponto de vista mais amplo, mas a direita neoliberal também, que é essa direita que não tem projeto, que só entra no poder para poder privatizar as empresas, sucatear o Estado, né, e eliminar o investimento público, que é o que faz a economia andar de maneira mais ampla também, né, pessoal? E aí, outras coisas, né, que a gente pode falar, o Intercept Brasil, também ainda pensando nessa questão da violência, né? O Intercept Brasil divulgou que vídeos golpistas no YouTube foram vistos mais de 21 milhões de vezes em 10 dias. Isso é uma matéria publicada pelo Intercept Brasil, que é o mesmo veículo que divulgou os áudios criminosos do juiz Moro com o Dallagnol, né, o procurador, os dois conectando uma decisão judicial de maneira criminosa ali. E o Intercept divulga agora que os vídeos golpistas foram vistos mais de 21 milhões de vezes. Isso também tem que ser investigado pela Justiça, né? O STF tem que entrar em cena aí, enfim, os próprios mecanismos jurídicos, para que essas pessoas sejam paradas, né? Para que isso seja paralisado e a gente elimine essa sanha golpista que existe no Brasil pós-eleição, né? E aí gente gritando, gente com faixas SOS Forças Armadas na rua e gritando isso. A gente está vivendo uma lógica de ignorância, estupidez alucinada. Na verdade é isso, né? Eu ouvi essa expressão ontem. A grande expressão que resume tudo isso é a palavra alienação, né? A gente está vivendo uma época muito alienada, que as pessoas se informam pelas coisas a partir de fragmentos muito pobres de contexto, e aí começam a viajar na maionese, começam a defender teorias conspiratórias, começam a defender golpe de Estado, enfim, ditadura militar, quer dizer, porque essa conexão com as coisas, que é muito fragmentada e muito imediatista, ela é desprovida de um fio de extensão com a história. E o Brasil, historicamente, não fez o seu dever de casa de rediscutir o seu período de ditadura militar, mas não fez isso porque a direita brasileira não permite que se faça isso. Porque a direita domina, né, o Congresso, domina, enfim, as grandes empresas, e tudo que pode ser feito para poder rediscutir isso, que é o que todo país civilizado faz, a direita brasileira atrapalha, né? Então, o grande câncer do Brasil é a direita que a gente tem aqui no Brasil, que precisa diminuir de tamanho, precisa, né, se transformar precisa ganhar de fato, porque a direita tem muita adesão no Brasil. Curiosamente, a gente já fez aqui vídeos sobre o pobre de direita, né, também, que é uma figura curiosa, estranha, né? Mas o fato é que tem muita adesão por uma questão de identificação meio esquisita ali, né, meio problemática. E isso tem que ser redebatido para que a gente possa chegar numa perspectiva
que faça o Brasil avançar de fato, porque foi isso que aconteceu nos governos do Lula e no primeiro governo Dilma, né? E a gente espera que isso aconteça de novo agora. E aí, para finalizar aqui, pessoal, né, sobre essa questão da violência, que tem aumentado, a gente sempre torce que a violência termine, né? Mas a gente deixa algumas referências literárias que podem ajudar a gente aqui a pensar esse tema de maneira mais ampla. Então, o vídeo de hoje ficou um pouco mais curto, mas só para ponderar realmente essa questão da violência e torcer aqui, né, e fazer uma reflexão aqui também rápida sobre esse problema. E a gente deixa essas dicas literárias aqui, tá? A primeira dica de hoje é o livro do Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro, tá? Tá aqui a gente conhece a partir desse livro as bases, né, do início da escravidão, né, da violência com a qual o Brasil, né, foi formado, né? E isso é muito importante para entender, porque é estudando história que a gente entende a base dessa violência que hoje ganha contornos bolsonaristas aqui no Brasil, tá, pessoal? Outro livro interessante aqui também é esse livro aqui, da Universidade Federal do Espírito Santo, Testemunho na Literatura, Representações de Genocídios, Ditaduras e Outras Violências, organizado pelo Vilbert Salgueiro. Tá aqui, esse livro é muito interessante também. Tem textos aqui sobre o Saramago, sobre o Paulo Leminski, enfim, várias figuras interessantes da literatura, sobre o Drauzio Varela também. E é um livro muito interessante, esse livro organizado pelo Vilbert Salgueiro, da Universidade Federal do Espírito Santo, que fala sobre a representação da violência na literatura. Tá, pessoal? Então, é interessante a gente também transmitir essas dicas aqui para vocês, para ajudar a refletir esse assunto importante. Esse livro aqui também, chamado Violência Letal, Renda e Desigualdade Social no Brasil, do Inácio Cano e do Newton Santos, faz uma análise sobre a conexão que a desigualdade social e econômica tem com a violência e com o aumento da violência no Brasil. Tá? É um livro muito interessante também, publicado pela editora Sete Letras, aqui do Rio de Janeiro. Tá? Então, bem interessante esse livro também, vale a pena, porque essa é uma conexão importante. E vale dizer que a desigualdade econômica aumentou no Brasil nos últimos anos graças ao governo de direita neoliberal do Paulo Guedes, né? Eu friso sempre essa questão do Paulo Guedes porque a parte econômica, o Bolsonaro na campanha já dizia: eu não entendo nada de economia, o que já é uma temeridade. A gente teve candidatos, né? Tem um candidato como Ciro Gomes que sabe tudo de economia, entende tudo. É uma figura brilhante do ponto de vista da economia, não só do ponto de vista da escrita, das ideias, mas do ponto de vista mesmo da sua atuação como governador, como deputado. O Ceará pagou a sua dívida com anos de antecedência, tem uma economia lá muito melhor do que a maioria dos estados brasileiros, e o povo brasileiro vai escolher um sujeito como Bolsonaro, que é um sujeito que abertamente diz que não entende nada de economia, só podia dar no que deu, né? Temos também, então, esse livro aqui do Luiz Eduardo Soares, Segurança Tem Saída, né, que também vai discutir a questão da violência, tá? É uma ótima dica aqui também do canal para vocês. Luiz Eduardo Soares é um grande pensador também da segurança pública no Brasil. E, inclusive, a gente fez um vídeo falando sobre o Patriota do Caminhão, né, muito influenciados aqui por um texto do Luiz Eduardo Soares, tá? E vale também citar esse livro aqui chamado 11 de Setembro, do Noam Chomsky, né, um filósofo americano, estadunidense, né, dos Estados Unidos, e ele vai discutir essa questão do terrorismo aqui. É importante pensar nisso, tá? Porque não necessariamente, né, parece que essa ideia de terrorismo está mais conectada com pessoas que vêm de outro país para poder fazer alguma movimentação contra uma nação, né? Só que existe uma movimentação estranha, né? Esse patriotismo do Paraguai dos bolsominions é muito estranho, esse patriotismo do Paraguai, que é um patriotismo que está aí, ó, né? Eles não têm nenhum apego ao Estado Democrático de Direito, são pessoas que defendem volta da ditadura. Então, quer dizer, um patriotismo muito atrasado, muito retrógrado, ingênuo e, em grande medida, estúpido, porque está aí, né? Estão lá chorando na porta dos quartéis, enfim, e isso clamando por um autoritarismo, por uma violência, né, e esse comportamento é um comportamento que a gente precisa sempre pensar e refletir, porque ele é um perigo, né, para o futuro do país, para o futuro da sociedade, do Estado Democrático de Direito e da defesa
né, dos direitos das pessoas. A direita brasileira não costuma gostar muito disso, né? Eles gostam muito de golpe, eles gostam muito de cometer crimes e sair por cima, né? Mas a gente tem que continuar tentando debater isso, né? Ponderar essas coisas a despeito das arbitrariedades da direita, e porque a gente tenta fazer com que os avanços da sociedade continuem, enfim, que tudo isso permaneça e a gente não caia num retrocesso aí que é complicado. E aí, para finalizar, a gente cita mais uma vez esse livro aqui, que é o Caos, Terrorismo Poético e Outros Crimes Exemplares, do Hakim Bey, tá? Que é um filósofo da contracultura norte-americana, certo? Aqui a perspectiva já é outra, que a perspectiva é só para a gente fazer aqui uma ondulação, né, no sentido da palavra terrorismo, porque esse é um dos objetivos do canal, né, fazer um terrorismo filosófico, um terrorismo poético, um terrorismo filosófico, para poder fugir da repetição desse comportamento de gado, né, desse comportamento de adesão irrefletida às coisas, que é o comportamento da direita brasileira e da massa, né? Porque tem algumas pessoas que acreditam que a ideia de massa não faz sentido, né? Inclusive alguns filósofos que de vez em quando defendem essa ideia, mas a gente acaba sempre vendo que não só existe, como muitos grupos que se dizem, né, enfim, pessoas que estudam e tudo mais, estão aí, ó, né, estão se aproveitando, na verdade, desse comportamento de massa para poder ganhar dinheiro, para poder, enfim, para poder se aproveitar mesmo, né? Enfim, se aproveitando ali dessa situação para poder ter lucros, para poder ter ganhos, né, com esse comportamento massificado, que é esse comportamento dos bolsominions, comportamento do gado que vai para a porta de exército pedir retorno da ditadura, enquanto o país vai tentando caminhar apesar disso. Beleza, pessoal? Então é isso, a gente espera que essa violência bolsonarista termine, né? Que a gente consiga superar esse momento para poder o país voltar a crescer e que o governo Lula comece aí com, enfim, com um pouco mais de paz, um pouco mais de tranquilidade. A gente vai falar mais sobre isso nos próximos vídeos do canal também, tá bom? Vamos continuar debatendo esses temas aqui porque eles são importantes para o futuro do país aqui, para o nosso momento histórico, que é muito relevante, esse momento de transição de fato, a gente voltando aí para uma lógica de, né, democracia mais efetiva com o governo Lula. Beleza, pessoal? Então é isso, nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço, até lá e valeu!